Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma saudação aqui a você, a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e agora você assiste ao programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e também para toda a sua família. Em uma das passagens bíblicas que falam acerca da volta do Senhor Jesus, a palavra descreve esse momento como sendo o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão deve nos levar a uma reflexão, uma vez que um determinado momento é percebido ao mesmo tempo como sendo grande e terrível. Certamente que essa expressão descreve 2 juízos diferentes para grupos diferentes de pessoas. Para uns, o dia será grande, para outros, terrível. Certamente que todos desejamos que para nós esse dia seja grandioso, uma vez que se trata do momento tão aguardado do encontro com o Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus estabelece todas as escolhas e ações que precisamos fazer para sermos igreja fiel e entrarmos pelos portais celestiais. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, as profecias a respeito do arrebatamento e o que a igreja deve fazer para estar preparada para este momento. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Cíntia Sayuri falará sobre o tema transtorno de linguagem. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai apresentar o encontro da Orquestra Júnior Perfeito Louvor. É isso mesmo, esse é o nome da orquestra. E também vai apresentar alguns testemunhos sobre esse evento e falar um pouco também sobre esse trabalho. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri, dentro do tema Os Segredos do Livro de Cantares, vai falar sobre o seguinte assunto: lombos cingidos e candeias acesas. Agora você assiste ao quadro Lições do Manaim. E esta é aquela parte do programa Anunciando o Evangelho Eterno, dentro desse quadro, que é o quadro Lições do Manaim, onde a gente trata dos assuntos da última escola bíblica dominical, onde a gente conversa um pouco com os pastores aqui presentes acerca dos temas que temos abordado, têm sido abordados na escola bíblica dominical, que são tão preciosos para nós. E mais uma vez a gente recebe aqui os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para esse momento. Daniel, a paz do Senhor. Sérgio, seja bem-vindo de volta, a paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos.
Amém. Pai de São Daniel, Josias e a todos. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a Escola Bíblica Dominical, mas antes a gente sempre faz isso, você sabe, a gente transmite, a gente compartilha com você que está nos assistindo informações que nos foram enviadas. E se você também quiser participar, eu já antecipo isso aqui, também mandar a sua mensagem, mandar o seu vídeo, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. E se você fizer isso, você vai ser redirecionado no seu aparelho para uma mensagem de WhatsApp. E para aquele número de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem por escrito ou um vídeo, como você vai ver agora, falando sobre a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno para a sua vida, para a sua família, para as pessoas com quem você tem compartilhado o link desse programa, como você tem evangelizado através desse programa. Isso são experiências maravilhosas, recebemos todas as semanas e sempre escolhemos algumas das muitas que recebemos para trazer para você aqui agora. Primeiro, eu vou falar aqui algumas mensagens que foram mandadas por escrito. A primeira vem de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Maria Moura escreveu o seguinte: o programa tem sido uma bênção na minha vida. Tenho aprendido muito sobre o livro de Cantares, descobrindo mistérios que só mesmo o Espírito Santo pode revelar. Essa mensagem veio de Campos do Jordão, Maria Moura. Paulo César, de Janaúba, no estado de Minas Gerais, disse o seguinte: eu e minha casa estamos vivendo novidade de vida a cada edição do programa. Temos aprendido e nos aprofundado na doutrina. Obrigado a Maria Moura, obrigado ao Paulo César pelas mensagens enviadas. E agora a gente vai compartilhar com você mensagens que foram enviadas por vídeo. Pessoas gravam um vídeo e enviam nesse número do WhatsApp, do QR Code da tela, mensagens em vídeo. A primeira mensagem é da nossa irmã Márcia, que mora em Ibiraçu, no estado do Espírito Santo, e tem uma participação especial no vídeo que a Márcia mandou. É da pequena Isabela, que também vai falar um pouquinho, você vai assistir. E na sequência, você vai ouvir ou vai assistir ao vídeo enviado por Mateus Duarte, que é da igreja Jardim, do bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou Márcia, da cidade de Ibiraçu, Espírito Santo, Ministério Pastor Klebe, e essa aqui é a Itapeia. Nós vamos compartilhar um pouquinho falando sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa tem sido de fruto de bênção para os nossos lares, aonde ali nós tiramos muitas vezes nossas dúvidas sobre a Escola Bíblica Dominical. Ali nós temos as aulinhas para as crianças, né, Isabela? Nós temos ali também a irmã ensinando, as crianças a aprenderem os instrumentos, e isso é de grande bênção para as nossas vidas. Os nossos lares a cada dia é fortalecido, através dos pastores ali que têm trazido os ensinos, falando mais sobre a palavra, e este momento ao qual nós estamos vivendo, que é o momento profético que antecede a volta do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Mateus Duarte, eu sou do grupo de louvor da igreja do Jardim Iracema, do pastor Chagas. Eu vou dar um testemunho sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa tem sido um programa muito edificante, não só para mim, mas também para todos, para a igreja, devido ao aprofundamento na palavra, as doutrinas e todos os ensinos que têm sido passados, tem sido e é muito edificante, não só para mim, mas também para a igreja. Obrigado a Márcia, obrigado a Isabela, sua participação foi importante, Isabela, e também ao nosso irmão Mateus Duarte, lá de Fortaleza, a irmã Márcia de Ibiraçu, aqui no norte do Espírito Santo, e Mateus Duarte de Fortaleza, no estado do Ceará. E a gente então começa a conversar um pouquinho sobre o livro de Cantares. A gente está chegando ao final do capítulo 3, daqui a pouquinho a gente entra no capítulo 4 de Cantares, e ainda estamos no capítulo 3 e com uma riqueza impressionante de revelações do Senhor. Há um aspecto claro no livro de Cantares, até pela lógica, para usar a expressão lógica, pela narrativa do livro, pela maneira como o livro conduz o diálogo entre a noiva e o noivo,
e que aponta essa narrativa, essa condução para um momento todo especial do projeto de Deus e da vida da igreja, que é o seu arrebatamento, é o momento do encontro da igreja com o Senhor Jesus. Entretanto, o livro de Cantares está no Velho Testamento. Nós estamos falando de um livro com, e já dissemos isso diversas vezes, com uma linguagem poética e teor profético, que está no Velho Testamento, mas apontando para esse momento que é o momento final da história da igreja, 2000 anos depois do início ali da igreja primitiva, do Novo Testamento, vamos assim dizer. Qual o comentário que vocês podem fazer acerca disso que nós acabamos de dizer? O Velho Testamento, Josias, que é a parte da Bíblia na qual Cantares está inserido, o livro está inserido, traz, além, claro, de todas as histórias muito bonitas que estão lá, mas muito mais do que isto, traz profecias envolvendo, no caso de Cantares, uma ênfase maior para a vida do noivo, Jesus, e da noiva, a sua igreja. Mas o Velho Testamento em si tem profecias riquíssimas, com destaque para a primeira vinda de Jesus, o seu ministério, a sua mensagem, a abertura da porta da oportunidade da salvação e, claro, a sua morte, a ressurreição, o derramamento do Espírito e também profecias que envolvem a segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, que é o que nós aguardamos. E aqui eu encerro, Daniel, passando para você, porque muitos ouvem, inclusive nos nossos dias, mas será que Jesus vai voltar? Quando Jesus esteve no mundo como homem, tudo estava profetizado. E muitos, a começar pelo povo judeu, não creram. Mas isso não anulou a profecia e o que foi cumprido. Está estabelecido que Jesus vai voltar e vai levar a igreja, vai se cumprir. Alguém pode não crer, mas não vai voltar atrás. É importante frisar, reforçar mais uma vez, já falamos isso várias vezes em outros programas, que o Senhor Jesus, no Velho Testamento, ele está profetizado. Desde o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus. No original é Bereshit, Bara, Elohim. Não somos especializados em hebraico, mas estudamos um pouquinho. E essa palavra, a expressão Elohim, é Deus no plural. Então, ao pé da letra seria, no princípio, criou deuses. Então, é o Pai, o Filho. Eles criaram. Eles criaram, né? Todas as coisas. Então, podíamos citar vários exemplos aqui. O próprio haja luz. Exatamente, haja luz, o maná, não é? A rocha que brotou água no deserto, o graveto que é jogado na água que estava amarga e a água ficou doce. São revelações gloriosas, lindas, a respeito do Senhor Jesus. Cantares, que é o nosso objetivo aqui, nem se fala, né? Porque toda hora é o noivo falando, a igreja respondendo, o Espírito Santo fazendo essa interligação, né? Essa relação do noivo com a noiva. Então, tudo está profetizado. Os profetas, todos eles falaram a respeito da vinda do Senhor Jesus, da sua primeira vinda, e também profetizando a respeito do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Bom, falamos de Cantares e nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui um verso de Cantares que corrobora com essa abordagem que vocês fizeram, e depois eu vou ler mais 2 textos no Velho Testamento que também apontam para isso, para que vocês possam comentar e falar acerca dos aspectos que nós estamos tratando aqui. Cantares, capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira.
Então, esse texto fala de um momento específico, de um aspecto temporal aqui, né? Não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Malaquias, capítulo 4, verso 5, também está no Velho Testamento, diz o seguinte: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Mais uma expressão que vocês podem depois comentar. Joel, capítulo 2, verso 1, diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Então aqui são 3 textos, dentre eles um de Cantares, no Velho Testamento, que apontam para a volta de Jesus. Exatamente. O texto de Cantares, especificamente, quando se refere a filhas de Jerusalém, está falando sobre Israel. Israel vai ter o tempo dele, da revelação do Messias para ele. Os outros 2 versículos aí já apontam para a igreja. Por que o versículo diz grande e terrível dia do Senhor? Grande para a igreja, que vai ser arrebatada, que vai iniciar o que a Bíblia chama as bodas do Cordeiro. E terrível para aqueles que negaram o Senhor Jesus, não aceitaram o projeto da salvação, porque o que a Bíblia fala são os juízos, né, Sérgio? Exato. E também a parte final ainda do texto de Cantares diz: não desperteis o meu amor até que queira. Não é isso? Então, mostrando que a vinda de Jesus no arrebatamento da igreja está na dispensação, está aqui, ó, na dispensação de Deus Pai. Porque a palavra mostra que nem o Senhor Jesus, o Filho, nem os anjos, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Só o Pai. Então, quando Deus quiser, no seu projeto, naquilo que Ele está ou estabeleceu, está debaixo do seu governo, o Senhor Jesus, esse despertamento é a vinda de Jesus para o encontro com a sua igreja nas nuvens, com poder e grande glória. E depois Malaquias, Joel, que você já falou alguma coisa, Daniel, mostra exatamente, é um dia que, imagina, Josias, se hoje tudo é difícil, né? Como é que a vida está mais difícil? Nós que já temos uma certa idade, parece que quando nós éramos crianças, as coisas eram menos complicadas. Agora, e isso com o mundo, com o Espírito Santo aqui ainda agindo. Tendo batismo com o Espírito Santo, dom espiritual, Deus livrando, a pessoa orando, o Senhor socorrendo. Agora pensa, quando Jesus voltar, a igreja vai embora, o Espírito Santo vai embora. O que vai ser isso, hein? Como é que vai ficar esse mundo? A grande tribulação. O que vai acontecer? Muitos vão desejar a morte e não vão conseguir alcançar. É algo que as pessoas precisam refletir, porque é uma realidade muito próxima e todos os sinais que estão à nossa volta apontam para isso, né? Para esse momento, como Daniel disse, grande e ao mesmo tempo terrível. Depende a expressão do profeta. Depende de que lado você vai estar, depende em que posição você vai estar nesse dia tão grande. Vamos então aqui para o Novo Testamento, para a gente fazer uma comparação e vocês também comentarem. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Bom, aqui a gente tem então um texto do Novo Testamento que também aponta para o grande dia do Senhor. Que é uma surpresa. Nós já falamos. Ninguém sabe quando vai ser. Virá como um ladrão. O ladrão não avisa que vai na sua casa. Se avisar, você vai chamar a polícia. Essa noite eu vou chegar na sua casa aí. Às 2h15 da manhã. Não, surpresa mesmo. Por isso, Daniel, que é um momento de definição. Às vezes a gente usa a expressão, até o pastor Gedeuti volta e meia fala isso,
Nós não estamos aqui, nós não queremos meter medo. Mas, de certa forma, é necessário nós termos aquilo que a Bíblia chama do temor, porque tem bênção, tem salvação, tem alegria do Espírito, tem vida eterna, mas tem juízo. E nós precisamos estar definidos no Senhor. É uma expressão gloriosa, não é? Da experiência vivida pela igreja, que está na jornada rumo ao seu arrebatamento. Então o apóstolo Pedro alerta, né? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. E fala, inclusive, ser um pescador. Então Pedro fala, os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão. Quando você vai para o original, no grego, as palavras que ele usa ali, que estão relacionadas à fissão nuclear. Ele era um pescador. Só por revelação. Só o Espírito Santo para poder revelar a situação que aconteceria, né, no mundo nesse momento do arrebatamento e o pós-arrebatamento. Né? Pegando um gancho aqui, Daniel, no que você falou agora há pouco, a igreja ela reflete isso. Da mesma maneira que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, e aqui a gente faz uma comparação com o Velho Testamento. No Velho Testamento, as profecias eram dadas, eram transmitidas. O Espírito de Deus agia de maneira pontual na vida de alguém e ele transmitia. Ele tem a menor ideia do que ele estava falando. Mas ele estava falando em nome do Senhor, aquilo que o Senhor mandava que fosse dito. Depois que o Espírito Santo de Deus desce sobre a carne e os olhos se abrem para entender o projeto de Deus, então a igreja ela passa a ter um papel de não apenas repercutir aquilo que o Espírito Santo diz, mas repercutir aquilo que o Espírito Santo está mostrando à igreja. A igreja sabe, a igreja vive essa experiência, ela entende os sinais que estão acontecendo e pelo Espírito Santo, ela, inclusive tem um texto da Bíblia que fala assim, o Espírito e a esposa dizem vem. Então por isso que a mensagem ela está sempre vinculada, a mensagem da igreja cheia do Espírito está sempre vinculada à volta de Jesus, porque é o Espírito falando dentro da igreja e levando a reverberar isso, a repercutir isso. E aqui no verso 6 desse capítulo 3 de Cantares, eu vou ler o verso dentro desse contexto para que vocês abordem os aspectos que estão aqui ressaltados. O verso diz o seguinte, Cantares 3:6. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos? Essa é uma pergunta que é feita. E eu queria que vocês destacassem esses aspectos. A resposta, quem é esta, é a igreja. É uma profecia sobre a igreja, não é isso, Daniel? Ela, por que sobe do deserto? Porque o deserto, na Bíblia, é tipo do mundo. Porque o mundo é um deserto espiritual. O mundo é um deserto de valores bíblicos. O mundo é um deserto de temor a Deus. Agora, a igreja, a palavra diz que nós estamos neste mundo, a igreja, mas não somos dele. Então, eu queria até voltar um pouquinho só aquilo que o Josias falou agora há pouco, não é? O Espírito e a esposa dizem vem. E o texto de Apocalipse também fala muito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você pergunta assim, mas eu tenho ouvido. Você também tem, Sérgio. Você tem. Quantos? Todos têm. Mas não é esse ouvido carnal. Porque se é para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo, você tem que ter ouvidos espirituais. Você tem que ter uma experiência de salvação. Aí você começa, então, a ouvir a voz do Espírito Santo. Não é? Então, esta igreja que sobe do deserto, que vai ser levada do mundo, diz a palavra aí, Cantares, colunas de fumaça, Sérgio. É que mostra uma das características da igreja, uma das marcas da igreja fiel, são os sinais. É toda aquela efusão do Espírito Santo pelos dons espirituais, pela palavra revelada, pelo louvor que expressa a gratidão de uma alma remida,
São os sinais e as maravilhas realizadas no meio da igreja. E se é fumaça, é porque tem fogo. Que é o fogo do Espírito Santo. Santo. Que é o fogo do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. A partir do batismo com o Espírito Santo, essa igreja, ela tem os sinais. E o texto continua. Mirro, incenso, pós aromáticos, mostrando que, no caso da mirra, que é uma planta amassada, quanto mais pisada, né? pisada, o seu bom perfume vai sendo exalado, falando da igreja que sofre, que tem perseguições, fora as provas. É enfermidade dentro de casa, é a luta pela sobrevivência, é um problema aqui, outro ali. São situações que nós temos, Josias, a cada instante. Agora, no incenso, ou seja, na oração, essas colunas de fumaça, quer dizer, as operações de Deus no meio do seu povo, jamais deixam de acontecer e nunca deixarão de ocorrer. Agora, é uma igreja que está na sua posição de busca de oração. E pós-aromáticos fala da glorificação, da exaltação, da adoração ao Senhor. Não é? Apesar de ser uma igreja provada muitas vezes, não é? E ela vence as provas através do incenso e da oração, mas ela tem gratidão no seu coração por essa grande salvação. Então, os pós-aromáticos falam da glorificação e da adoração. Glória a Jesus. Mostrando que, a despeito dessas grandes aflições, quando você exerce a fé verdadeira, profética, Deus te abençoa em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler um texto no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versos 29 e 30, que fala sobre isso, ou reflete isso que vocês acabaram de dizer. Diz assim o texto: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e, no século futuro, a vida eterna. Vocês querem fazer um breve comentário desse texto? Salvação requer renúncia. Abdicação. Abdicação. Você tem que fazer escolhas o tempo todo. A carne é mortificada e o Espírito Santo é exaltado. Agora, você tem as perseguições, tem as lutas, deixa muita coisa, mas recebe as riquezas nesta vida e, acima de tudo, as riquezas que vão nos levando, deixando sólidos para a vida eterna, são incontáveis. Glória a Deus. Eu acho interessante essa expressão, né? O século futuro. Porque na eternidade o tempo não é contado. É uma força de expressão, né? Esse século futuro é a vida eterna. Não é? Amém. Eu gosto de usar uma expressão, já usei aqui numa das edições anteriores do programa, de que se nós tivéssemos a mais difícil, mais sofrida vida aqui na Terra, com a maior quantidade de aflições, ainda assim tivéssemos a salvação, já estaríamos no lucro. Mas o Senhor Deus, além de nos dar uma bênção que não há preço nesta vida que pague, ainda cuida de nós aqui, nos abençoa. É misericórdia o tempo todo. É a graça. Somos devedores continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, estamos chegando perto, né, do final do capítulo 3 de Cantares, e os 2 versos que vamos ler agora, eles falam um pouco sobre o preparo da igreja fiel. Eu vou ler e vocês fazem os comentários. Cantares, capítulo 3, versos 9 e 10, o texto diz assim: O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhes as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Estamos falando aqui de vários aspectos também que tem uma aplicação profética. O que é que vocês podem comentar sobre essas partes do texto que estão ressaltadas aqui? E o rei Salomão, na palavra, naquilo que ele atendeu o projeto de Deus, na obediência a Deus, ele é tipo
é um tipo glorioso do Espírito Santo. Então, ele ali fala do palanquim com madeira do Líbano. Então, não era de Israel. Líbano é gentio. É outra nação. É outra nação, que o judeu chama os outros povos de gentios, as outras gentes. Então, ele está profetizando ali que o Espírito Santo construiria para si uma estrutura com os gentios. Glória a Deus. É o período da graça, da dispensação dos gentios. E essa estrutura fala colunas de prata, estrado de ouro, que a prata fala da redenção, o ouro fala do poder, o assento de púrpura fala do poder da realeza, do poder do sangue de Jesus. Então a salvação, a estrutura da salvação é no poder redentor do sangue de Jesus. Interior revestido com amor, é o amor demonstrado na cruz do Calvário. E com apenas uma finalização, porque quem estava nesse ambiente e junto do rei precisava do mais do que na vida? Né? Com toda essa estrutura, toda essa grandeza, toda essa grandeza, você precisava mais do que? Essa é a vida do crente, daquele que serve ao Senhor, que está debaixo do governo, da direção do Espírito Santo, que é um salvo em Jesus. Ele tem tudo. Tem lutas, tem perseguições, aflições, já falamos disso, mas ele tem a graça, a misericórdia, o amor, socorro, livramento. É Deus se revelando, falando, sustentando. Então, esse que tem uma experiência com o Senhor, ele só tem um caminho que deve trilhar, é perseverar, continuar, até o grande e terrível dia do Senhor. Louvado seja. E a expressão, o rei Salomão fez para si. Então a obra é dele. Amém. Uma coisa é o Espírito Santo usar o homem. Isso é uma benção. Agora, o homem usar o Espírito Santo é uma derrota. Esses elementos aqui, e um deles, como você falou, Daniel, madeira do Líbano, quer dizer, é onde o homem entra. Isso. Né? Mas o palanquim era, como você disse, do rei. É o homem à disposição do rei. Exatamente. O homem moldado pelas mãos do rei, o homem trabalhado para ser útil. A principal pessoa é ele. Né? Toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Bom, a gente está chegando ao final do quadro, né? A gente abordou aqui os assuntos da Escola Bíblica Dominical. Se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana, continuando a abordar os temas que têm sido trazidos na Escola Bíblica Dominical, mas a gente sempre no final pede ao pastor Daniel para trazer uma mensagem para aquela pessoa que está nos assistindo, aplicando isso que nós comentamos aqui à vida desta pessoa. Queridos, o crente verdadeiro em Jesus tem tudo. Tudo o que sua alma precisa lhe é concedido pela ação do Espírito Santo. A fé, comunhão, o poder do sangue de Jesus, a vida no corpo, os dons espirituais, poder para testemunhar, a palavra revelada. Observe que não estamos aqui mencionando conceitos teóricos, mas valores reais e palpáveis e que estão vivos e presentes na vida da igreja fiel. Fora isto, tudo mais, Deus vai nos acrescentando a cada dia. Apesar de perdas, de lutas e sofrimentos, servimos a um Senhor misericordioso e que sempre socorre o aflito, o necessitado, aqueles que têm um coração quebrantado da sua presença. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No início desse quadro, a gente mostrou para você um QR Code aqui na tela. Você está vendo o outro agora. Esse QR Code do final do quadro é diferente daquele do início. Presta atenção. No início, é para você fazer um comentário, fazer uma participação acerca da importância do programa. Esse agora, que está aí na tela, nós estamos mantendo para que você tenha tempo de apontar a câmera do seu celular para ele. Esse agora é para você participar da construção do programa da semana que vem, o quadro Lições do Manaim. Quando você aponta a câmera para ele, vai aparecer lá no WhatsApp, que vai ser
o redirecionamento para o WhatsApp, vai aparecer lá uma questão que nós estamos te propondo para você estudar e responder. E quando você responder, nós vamos ler todas as respostas e tudo mais. Isso acaba, inclusive, nos ajudando. As revelações que o Senhor tem dado aos nossos irmãos em todos os lugares. Maravilha. E que contribuem para a edição, né, do programa, do assunto que é trazido aqui. E você vai ouvir agora, eu vou trazer para você agora, 2 comentários que foram enviados do programa da semana passada, falando sobre aquilo que nós abordamos nessa edição, para você ver como é que é a participação. Vários foram enviados, a gente sempre escolhe 2 para trazer aqui. O primeiro é de Antônio Mateus, que é daqui de Vitória, no estado do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: os resultados são salvação, glorificação, testemunho, dons espirituais, comunhão no corpo e preparo para o arrebatamento. Então, são os resultados do Espírito Santo na vida da igreja, da direção do Espírito Santo, e ele responde essa pergunta falando desses efeitos. Também Marilene Maria Almeida, ela do Paraná, na cidade de Curitiba, ela diz o seguinte, que o efeito na vida da igreja fiel é viver sendo dirigida pelo Espírito Santo, vivendo os benefícios da comunhão do corpo, exalando o bom cheiro de Cristo. Mais uma vez, ela aborda exatamente o aspecto que foi trazido aqui nos versos 9 e 10 do capítulo 3 do livro de Cantares, e que os nossos irmãos mandaram a sua contribuição, o seu comentário para nós. Isso é maravilhoso. A gente fala contribuição na forma do texto, participando do programa. Quero agradecer ao Antônio Mateus e a nossa irmã Marilene também pela as mensagens enviadas. E você já sabe, o QR Code está aí, aponta a câmera do seu celular para ele, você vai saber qual o tema que será abordado no próximo programa. Não deixe de participar. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição, mais uma vez agradecendo a vocês. É tão gostoso quando a gente tem a preocupação de preparar tudo mais, mas quando a gente termina, a gente vê como foi agradável, edificante, né, Daniel, tratar das coisas do Senhor. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Amém. Você conhece os marcos do desenvolvimento de linguagem em uma criança ou em um adolescente? Você consegue identificar? Hoje no quadro Acessibilidade, a doutora Cíntia Sayuri Maciel, que é fonoaudióloga, vai abordar o tema os transtornos da linguagem. A paz do Senhor, o nosso tema de hoje é sobre transtorno de linguagem. O transtorno de linguagem é uma alteração no desenvolvimento que pode afetar somente a compreensão, somente a expressão ou os dois, relacionados à fala, à escrita ou outro sistema de comunicação, como a Libras, por exemplo. Ele não está relacionado com a deficiência auditiva. Então, ele surge no período inicial do desenvolvimento e pode se estender até a vida adulta. Por isso que é muito importante nós acompanharmos os marcos do desenvolvimento de linguagem da criança pela caderneta de saúde que eles recebem já na maternidade. Verificar se a criança balbuciou, se ela entende o que a gente fala, se ela responde quando a gente chama, se ela está ganhando no tempo certo a quantidade de palavras para entender e para falar. E é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre atraso e transtorno de linguagem. O atraso, muitas crianças terão, mas quando elas receberem a quantidade de estímulos adequadas, elas vão se equiparar às crianças da mesma idade. Já no transtorno, isso não acontece. Mesmo ela recebendo o estímulo adequado, ela vai ter uma defasagem, tanto na compreensão quanto na expressão. A causa do transtorno de linguagem é multifatorial. Então, nós sabemos que tem um componente genético. Muitas pessoas que recebem o diagnóstico de transtorno de linguagem, outros familiares também receberão o mesmo diagnóstico, e tem um componente também ambiental. Ele pode acontecer isolado, que aí recebe o nome de transtorno do desenvolvimento de linguagem, ou associado a outras condições, como, por exemplo, o autismo, o TDAH. E algumas características são vocabulário reduzido. Então, para aquela faixa etária, eles têm um repertório menor de palavras, dificuldade em formar frases, e isso vai impactar diretamente no discurso. Vão ser aquelas pessoas que não vão conseguir relatar com precisão alguma coisa que elas
vivenciaram, não vão conseguir contar fatos e até manter um discurso, um diálogo. E também dificuldades de seguir instruções com mais informações. Vai ficar parecendo até que ela está fazendo de má vontade alguma coisa que você pede. Mas não é isso, é só uma dificuldade na compreensão. E tudo isso, todas as características, elas impactam diretamente na participação social, porque essas pessoas tendem a se isolar, porque elas entendem que elas têm uma dificuldade de entender, que elas têm uma dificuldade de conversar. Impacta também no sucesso acadêmico, vão ser aquelas crianças que terão dificuldades de aprender, dificuldades na alfabetização e também no desempenho profissional, principalmente naquelas profissões que demandam de uma melhor compreensão e de uma melhor expressão no dia a dia. Na igreja, o que nós veremos, né? Dificuldades de compreensão dos louvores, das aulas, das mensagens, dificuldade de socialização com os outros irmãos, eles vão acabar ficando mais isolados, né? E como nós podemos ajudar? Usando recursos visuais como apoio, como por exemplo os pictogramas, né? Que são essas imagens aqui. Nós podemos usar fotos, podemos usar desenhos também para as pessoas entenderem melhor o contexto daquilo que está sendo falado. Usar uma fala simplificada, uma linguagem mais simples para eles poderem entender melhor, né? E as aulas adaptadas que têm sido disponibilizadas semanalmente no site CIAS Maranata. Se vocês precisarem de algum outro apoio, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, vocês podem mandar um e-mail para acessibilidade@presbiterio.org.br, que nós estaremos disponíveis para falar com vocês. A paz do Senhor. O quadro Perfeito Louvor se expandiu e hoje também dá nome a um projeto que é realizado aqui na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Uma orquestra júnior foi montada com os alunos que assistem a esse quadro aqui através do YouTube. E essa orquestra ensaiou por um período e nesses últimos dias gravou também o louvor Ao Lado de Deus. E você vai assistir agora as imagens do encontro da Orquestra Júnior Perfeito Louvor, quando foi gravado este louvor, e também vai ouvir alguns testemunhos dados por irmãos que estavam presentes. Assista agora. Olá, classes, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria de estarmos juntos mais uma semana. E hoje teremos um momento muito especial. Algumas semanas atrás, comentei sobre a Orquestra Júnior Perfeito Louvor. Mais um presente, um trabalho maravilhoso que recebemos do Senhor. E eu fiz um compromisso com vocês, que todas as novidades e experiências vividas nesses encontros, por que não dizer nesses cultos de adoração ao Senhor, estaríamos compartilhando aqui no quadro Perfeito Louvor. Então vamos para as novidades? No último encontro da Orquestra Júnior Perfeito Louvor, houve a gravação finalizando os ensinos do louvor ao lado de Deus. E reunimos mais de 80 instrumentistas entre intermediários, adolescentes, jovens de 15 anos, cantando e tocando sozinhos, em comunhão, com alegria, segurança e já vamos te mostrar. Porque antes queremos dizer que estavam presentes também alguns professores, pais e pastores que muito têm colaborado com este trabalho e deixaram também o seu depoimento, o seu testemunho. Vamos assistir? A paz do Senhor Jesus, aos irmãos. Nós gostaríamos de contribuir falando da nossa experiência deste louvor ao lado de Deus. Foi realmente uma experiência marcante porque vivemos realmente este louvor. O Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor visitou os nossos corações, o Senhor deu dons espirituais a alguns adolescentes que estavam ensaiando e participando deste momento. Então nós podemos louvar ao Senhor, porque verdadeiramente Ele esteve ao nosso lado, Ele está ao nosso lado para nos abençoar. Nós desejamos a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Foi maravilhoso participar deste momento, esse projeto que o Senhor revelou para nós.
os adolescentes, vimos o empenho deles, os intermediários cantando. Foi assim maravilhoso para nós todos esses ensaios e hoje colhemos o fruto, né? Vimos aqui eles cantando, louvando, tocando instrumentos e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje, numa sociedade com tanta violência, é um privilégio ter nossas crianças aqui. É um presente do Senhor este trabalho. Que alegria ver o fruto deste trabalho no coraçãozinho, na vida de cada criança. Chegam aqui felizes, contentes, entusiasmados para louvar o nome do Senhor. Então isso não tem preço. Isso não tem preço, isso é um privilégio. Nossa experiência foi maravilhosa. O Senhor nos visitou cada ensaio mais. A gente aprendeu louvores novos. Aqueles que eram cantados pelos adultos, o Senhor nos revelou que a gente tocaria. Foi uma experiência maravilhosa da eternidade que o Senhor nos deu, oportunidade para tocarmos integrados com outros instrumentistas aqui da Casa do Senhor, envolvendo as classes. Foi uma oportunidade maravilhosa mesmo. Que maravilha! Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor, que muito tem nos abençoado. E agora, meus queridos alunos, que também aprenderam este louvor, se dedicaram, vocês também fazem parte desta bênção, desta vitória. Então te convido a pegar o seu instrumento para tocarmos junto com a Orquestra Júnior Perfeito Louvor, o louvor ao lado de Deus. Esse é um maravilhoso lugar que estaremos eternamente. Um abraço muito carinhoso para todos vocês e a paz do Senhor Jesus. Deus.
Nós sempre falamos aqui sobre estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Quando será, nesse dia da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja? E fazemos isso porque o próprio Senhor Jesus falou sobre essa necessidade. Dentre os muitos ensinamentos que ele deu aos seus discípulos, estar preparado para este grande dia foi um dos principais. Mas duas coisas são necessárias para termos a certeza de estarmos prontos para esse momento: a verdade, que é o Senhor Jesus, e a operação do Espírito Santo em nossos corações. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri vai falar conosco sobre o tema Lombos cingidos e candeias acesas. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Vivemos os últimos dias da igreja aqui nesta terra. Jesus em breve voltará. E o livro de Cantares, apesar de ter sido escrito há muito tempo atrás, nos fala desses dias. E nós vamos ler a palavra de Deus. Não acordeis nem desperteis o meu amor até que queiras. Cantares 3, 5. Muitos ouvem falar da volta de Jesus, mas estão desatentos, não se preparam para esse dia. Mas a palavra de Deus nos ensina como devemos guardar a volta do Senhor Jesus. No texto que lemos, a noiva que a igreja fiel pede de todo o seu coração: não acordem o meu amor até que ele queira. Sabem o que ela está dizendo? Que o dia da volta do Senhor Jesus não vai acontecer quando as pessoas quiserem, mas no dia que Deus Pai escolheu. Enquanto Jesus não vem, vamos valorizar o seu amor por nós, preparados, vigilantes, aguardando este momento como ele nos orientou. Estejam os vossos lombos cingidos e acesas as vossas candeias. Lucas 12, 35. E o que é lombos cingidos nos dias de Jesus? Neste tempo, os homens usavam as roupas compridas e quando iam trabalhar, guerrear ou sair, eles cingiam os lombos. Cingir é ajustar a roupa com o cinto. Se estamos com os lombos cingidos, estamos preparados, estamos firmados na verdade que é a palavra de Deus. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Efésios 6,14. Mas bastava apenas estar com os lombos cingidos? Não, era necessário também estar com as candeias acesas, que é o nosso coração. A candeia acesa é o coração cheio do Espírito Santo, cheio da bênção do Senhor. Candeia acesa é luz que brilha neste mundo de trevas. E Jesus continuou o seu ensino contando uma parábola. Ele falou bem assim: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Lucas 12, 36. Como os servos esperavam o seu Senhor? Vigilantes, com os lombos cingidos, com as candeias acesas e prontos para abrir a porta assim que ele voltasse. E quando ele chegasse, ele ia encontrar a casa iluminada e arrumada. Aqueles servos amavam seu Senhor e queriam agradá-lo. E nós vamos esperar o Senhor Jesus de qualquer maneira? Não! Vamos estar preparados, firmados na palavra de Deus, com os lombos cingidos, com os nossos corações cheios do Espírito Santo, que são as candeias acesas. Precisamos ser luz que brilha neste mundo de trevas. O momento de estar com os lombos cingidos e a candeia acesa é agora. Ore ao Senhor nessa hora, que o meu amor por ti cresça a cada dia. Agindo assim, vamos ouvir Jesus chamar o nosso nome e vamos participar das bodas do Cordeiro. Maranata, o Senhor Jesus vem. Somos as almas espirituais,
Em todas as edições desse programa, nós fazemos questão de ressaltar um projeto que é maravilhoso e que as experiências resultantes na vida das pessoas que participam desse projeto são cada vez mais notáveis, são maravilhosas. E eu quero te dizer que você também pode se beneficiar, pode participar. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É muito simples para participar. Você vai fazer uma ligação, essa ligação é gratuita e o número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, alguém vai te atender, vai transmitir uma palavra da parte de Deus para a sua vida, vai orar por você e tudo isso totalmente gratuito. Tem um QR Code aí ao lado do número. Se você quiser, ao invés de anotar o número ou fotografar, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e aí você já vai ter o seu aparelho redirecionado para a ligação. E quando você fizer essa ligação, você vai ser assistido e depois nós não vamos pedir nada a você. Não vamos pedir contribuição financeira, oferta, nada disso. É de graça mesmo. Você pode ligar sempre que desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. Lá na Rádio Manaim você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e também pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube você encontra uma quantidade notável de conteúdos e uma programação que é totalmente adequada para você e também para a sua família, para vocês usufruírem dessa programação. Mas eu quero chamar a atenção para uma programação, um conteúdo que é especial, a Escola Bíblica Dominical. Coloque aí na sua agenda, marque aí, coloque no seu celular ali para te lembrar, todos os domingos às 10 horas da manhã, em ponto. A Escola Bíblica Dominical vai ao ar aqui pelo nosso canal no YouTube. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos juntos aqui mais uma vez. Deus abençoe. Maranata, o Senhor Jesus vem.